Quantos querem nessa manhã ser cheios da presença do Senhor? Nós precisamos dEle, nós precisamos invocar o nome dEle, nós precisamos chamar Ele, nós precisamos voltar ao primeiro amor, voltar àquela intimidade. Quando ali no jardim do Éden Ele vinha visitar todos os dias o filho, a filha dele. Mas nós abrimos mão disso e escolhemos o pecado, escolhemos andar independentes de Deus, escolhemos andar rebeldes. Mas nessa manhã nós podemos nos converter novamente e dizer: Santo Espírito, eis-me aqui, muda o meu caráter, muda a minha forma de pensar, me dá, Senhor, vontade, fome e sede de buscar a Tua presença, fome e sede do lugar secreto. Ninguém vai fazer nada por você, você que tem que tomar atitude. A igreja pode preparar o que for de melhor, a igreja pode ter a melhor estrutura, o melhor som, a igreja pode trazer os melhores pregadores, a igreja pode fazer tudo do bom e do melhor, mas quem dá o passo é você na presença dEle. Quem dá o passo na direção dEle é você. Você tem que dizer, porque daqui a alguns instantes, daqui a algumas horas, tudo vai estar terminado. O máximo que vai acontecer é uma gravação na internet, mais nada. Amanhã é um novo dia, é um novo amanhecer. Os problemas voltam, as lutas chegam, o mar continua revolto, as lutas na atmosfera do Brasil continuam lutando, acontecendo, as milícias, as guerras, as tribulações, mas você pode tomar uma atitude de ir para o secreto e escutar aquilo que o céu está dizendo, não aquilo que as notícias, não aquilo que os jornais, não aquilo que as TVs estão falando, porque elas estão guiando o povo de Deus, mas o povo de Deus é guiado pela palavra, o povo de Deus é guiado pelo Espírito, o povo de Deus é guiado pelo ruá, pelo sopro divino. É hora de acordar, é hora de nós dizermos: Santo Espírito, desce como um fogo, desce como fogo, incendeia, mas quem mantém a chama acesa é você. Você está recebendo nesses dias, através desse altar, a chama do Espírito, mas quem vai dar continuidade nessa chama é você. Quem vai abrir mão dos teus sonhos, dos teus planos é você. Quem vai chamar o lugar da adoração é você. Quem vai deixar que o fogo arda e nunca se apague é você. Os irmãos podem se assentar. Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. O pastor estava falando, veio me lembrar do regime do tabernáculo. Quando Deus determinou que o tabernáculo fosse construído, o fogo desceu e acendeu a chama sobre o altar, mas era obrigação do sacerdote colocar lenha diariamente sobre o altar, e a ordem era: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Você tem que botar a lenha, querido. É Deus que te aviva. Nós buscamos o avivamento do Senhor, o Senhor vem sobre nós, mas é Ele que
nos aviva, mas é você que mantém e bota a lenha. E que é essa lenha? É a leitura da palavra, é a comunhão com Deus, o momento de oração, né? É o tempo de andar com Deus diariamente. Olha, não adianta se alimentar uma vez por semana. Diz os entendidos que nós temos que comermos 5 vezes por dia, né? É o café da manhã, a colação, o almoço, o lanche, o jantar e, se possível, a ceia. Então, 6 vezes ao dia. Mas tem crente que só quer se alimentar uma vez por semana. Eu quero falar uma coisa para você. Vir à igreja aos domingos não é para se alimentar, não, é para dar de comer. Você tem que se alimentar durante a semana toda, estar na presença de Deus a semana toda. Quando nos reunirmos na congregação, quando a igreja se reúne, quando a igreja se reúne com a igreja, e é a igreja, é uma redundância, né? A igreja se reúne com a igreja, e é a igreja. O mundo não entende isso. Eu sou a igreja, você é a igreja, mas juntos somos a igreja, o corpo vivo de Cristo, amém? Quando você vem, não é para receber, é para dar. É dando que se recebe. Eu gostei, o pastor terminou assim, falando, e me veio nitidamente a passagem, quando Deus determina a Moisés fazer o tabernáculo, e havia o altar do sacrifício, e havia o altar ali, e o primeiro fogo desceu do céu, e acendeu o altar, mas a ordem era, pela manhã, e ao entardecer, se colocará lenha sobre o altar, porque o fogo tem que arder continuamente, amém? O fogo tem ardido continuamente na sua vida? O fogo tem ardido continuamente na sua vida? Amém? Eu posso falar de mim, irmão. Eu sou responsável por mim. Não posso nem falar a respeito da minha esposa, nem dos meus filhos, mas por mim. Eu tenho buscado, Senhor, eu quero estar queimando, como diz o salmista, ele faz dos seus anjos ventos e dos seus ministros labareda de fogo, amém? Quando Deus mandou descer o poder do Espírito sobre a igreja que se reunia, estava reunida em oração, de 500, só 120. Olha como nós somos desanimados, né? Jesus falou para mais de 500, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Alguns falam que foi a descida do Espírito Santo, não foi. O Espírito Santo foi dado à igreja, quando Jesus entrou naquele local fechado, os 11, porque um já tinha traído e tinha se enforcado, estavam ali, temerosos, com medo, com angústia, com medo de morrer, e Jesus entra e sopra sobre eles e recebe, diz assim, paz seja sobre vós, recebei o Espírito Santo. Mas, mesmo com o Espírito Santo, eles já começaram a ficar valentes, mas ainda não estavam no topo. Então, quando desceu, foi visto uma chama, uma vela acesa, né? Era uma labaredazinha sobre cada cabeça. Só que, querido, não pode ficar só essa labaredazinha. Você tem que ser uma tocha a queimar pelo Senhor, amém? Isso aconteceu no decorrer da igreja. Na época de Nero, os cristãos eram empalados, lambuzados de piche e tocado fogo. Eles pegavam fogo todo. E os soldados ficavam chateados, é porque mesmo queimando, eles glorificavam o nome de Deus. Nós temos um cântico assim, estou disposto a morrer por ti. Você está mesmo?
Eu falei, se nós vivêssemos o que nós cantamos, seria uma maravilha. Nós cantamos muitas vezes, como diz a passagem que o pastor pregou ontem, mecanicamente. Eu gostei do termo, mecanicamente. Eu nem sei o que eu estou cantando. Se eu perguntar assim, você sabe o que você está cantando? Eu estou disposto a morrer por Cristo. Você está disposto a morrer por Jesus? Eu louvo a Deus pelo nosso país. Glória a Deus que o nosso país tem liberdade. Mas eu não estou falando só do Brasil, querido. A liberdade de cultuar vai ser tirada. Presta atenção, marca o que eu estou te falando. Não é só no país, não. Já tem países como a Albânia, que pregar o Evangelho já é pena de morte, não precisa nem ser preso, o soldado vem e a mata. Na China, é preso e é morte por fuzilamento, e a família tem que pagar a bala. Mas, glória a Deus, quando a igreja é perseguida, aí que ela cresce. Sabe qual é onde tem a maior igreja do mundo? Na China. A igreja subterrânea, não a igreja oficial, porque tem uma igreja oficial, mas a igreja subterrânea, a igreja que se encontra nos matos, nas capoeiras. Quando há perseguição, mais a igreja cresce. Eu falo que paz para a igreja não é uma coisa boa. A pior coisa, pastor, para a igreja foi quando Constantino se converteu e instituiu o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Foi a pior coisa. Porque quando há paz, a gente acomoda. Quando há paz, nós não ousamos no espírito. Deus sabia tanto disso, que quando Ele libertou o povo do Egito, tirou ele do Egito, te tirarei com mão poderosa, com braço estendido. Deus sabia que tinha o mar vermelho à frente, teria os obstáculos à frente. O que Ele fez? Mandou Faraó atrás. Deus, muitas vezes, tem que mandar Faraó atrás de nós, para que nós marchemos para o mar. Deus está tudo sob controle. Ele conhece as nossas limitações. Ele conhece as nossas falhas. Ele nos criou. Ele te criou. Ele conhece você nos mínimos detalhes, mais do que você mesmo. Deus sabe como eu sou, os meus defeitos. Quando eu casei as minhas filhas, eu estava com esse microfone, e ele capta uma beleza. Eu fui entregar a minha primogênita ao marido dela, e eu falei assim, lembra, não aceitamos devoluções, leia bem o contrato, material com leves defeitos de fabricação. Está na fita. Eu falei no ouvido dele, mas eu esqueci que eu estava com o microfone. Todo mundo da igreja viu e foi uma risada só. Mas é isso, todos nós temos leves defeitos, mas Deus não é perfeito, mas Ele sempre deixa o espinho na carne, para que nós não nos gloriemos, amém? Nós não nos ensoberbecemos. Então vamos buscar estar mantendo o altar aceso, o fogo sobre o altar, e o altar é o teu coração, é a tua vida. Não te contente com a chama sobre a tua cabeça. Fala, Senhor, eu quero ser uma labareda de fogo. A minha meta é ser uma labareda de fogo. E aí é o quê? É ser guloso. Pastor, gula é pecado. Gula espiritual não. Pode ser guloso espiritual. Pode falar, eu quero mais. Eu quero mais do poder de Deus, quero mais da glória de Deus, eu quero mais de Deus. Seja guloso, espiritualmente. Fisicamente, controla a boca.
mas espiritualmente, seja do partido Quero Mais. Amém? Não sou eu que estou pregando hoje não, é que eu tenho o dom de falador. Eu vou me enchendo, durante o louvor eu vou me enchendo, eu tenho que transbordar. Não adianta, eu vou, já encheu garrafa? Que ela vai assim, é a mesma coisa sou eu com o Espírito. Durante o louvor eu vou me enchendo. Eu não fico preocupado se o irmão está louvando, se não está louvando, se ele está em pé, se ele está deitado, se ele está coçando a cabeça. Eu fico isso quando eu estou pregando, porque daí eu sei quem está prestando atenção, quem está se alimentando. Uma vez um irmão me acusou assim, eu vou sair dessa igreja porque aqui não dá alimento. Eu falei, meu Deus, como não dá alimento? Aí eu fui falar com Jesus, e Jesus falou assim, meu filho, a ovelha tem 2 motivos para ela não se alimentar, quando não tem alimento, quando ela se recusa a comer. Olha o resto da igreja, está todo mundo desnutrido. Eu falei assim, não, Senhor, então é ele que está se recusando a comer. Vamos no alimento. Eu sei, olha, o pregador daqui, né, pastor? A gente vai olhando assim, a gente vai sabendo quem está se alimentando, quem só está aqui por estar, eu acho que devia estar em outro local, está perdendo tempo à toa. Tem uns irmãos que ficam assim. Pastor, você está brincando? Estou não. Ou agora, eu tenho tempo de... Irmãos, esse tempo é de Deus. Desliga o seu celular. Eu vejo lá Quando eu falo assim, glória! Quando não tem aquele que dorme, tem aqueles que dormem. Eu dou um glória a Deus e o irmão levanta de novo. Então, irmãos, depende de você. O pastor falou, a igreja pode ter o melhor som, pode trazer os melhores pregadores, o pastor pode orar por você todo dia. Eu oro por você, querido, todo dia. Pastor, o senhor está exagerando? Não, eu oro por cada ovelha minha. Eu tenho uma responsabilidade perante o teu dono, que não sou eu. O teu dono se chama Jesus Cristo de Nazaré. Você é ovelha do pasto do Senhor Jesus. Uma vez eu cheguei para a irmã e falei assim, eu não tenho ovelha. Meu pastor, eu pensei que eu era só... Não, irmã, a irmã é ovelha de Jesus. Aos meus cuidados, amém? Porque se fosse minha e perder, eu fico no prejuízo, mas tudo bem. Agora, como é dele, ai. Então eu oro por você, para que você tenha um crescimento espiritual, amém? Quero chamar o pastor Giba, que ontem foi a bênção, a palavra. Eu me alimentei. Eu sei que hoje eu vou me alimentar mais. E à noite eu vou alimentar ainda mais. Eu estou falando, irmãos, da sede. Vamos estar hoje à noite lá no Varjão. Vamos lá encerrar o júbilo lá, amém? Vamos orar por esse homem. Falo fofinho, gostoso de apertar. Senhor, obrigado pela vida do teu servo, do teu filho. Amém. Que é um homem segundo o teu coração, que tem um chamado. Ele podia muito bem estar em sucesso no mundo, teve muitas propostas de estar muito bem financeiramente, mas ele sabia do seu chamado, ele ouviu a tua voz, Senhor, e ele está aqui. Obrigado, meu Pai, pela vida dele, abençoa ele, a sua casa, e que ao abrir da sua boca nesta noite, nós sejamos edificados por ti, Senhor. Fala conosco através dele, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, querido, na liberdade do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. É isso que eu queria, o relógio ali. Eu queria o relógio ali, vocês fizeram certinho. Tá certo, é isso mesmo que eu quero. 11 horas. O culto termina meio-dia ou antes? Pode ser meio-dia ou antes. O irmão faça. Não, o irmão não está fala, com, o irmão está com cajado. Então, no momento que você está com cajado, você, como diz um pastor amigo meu, você está com o microfone, então.
Estou com o microfone, mas quem está com o estômago na barriga são os irmãos, né? Aí fica... Meus irmãos, quantos estiveram aqui ontem à noite? Teve uns que tiveram, tem uns que tiveram assim pela metade. Quem estava aqui ontem à noite? Quem não estava aqui ontem à noite? Perderam o tempo de Deus que nós tivemos. Não perderam o louvor? Não. Perderam o quê? A palavra? Não. Vocês perderam a presença do Espírito Santo. E a continuidade daquilo que começou já na sexta-feira, ou melhor, na quinta, né? Na ação de graças, de testemunhos que nós tivemos aqui. A irmã esteve na UTI, está aqui hoje entre nós. Não são as doenças, não são as calamidades, não são os problemas que vão vencer as nossas vidas. E hoje nós vamos dar continuidade naquilo que o bispo começou na sexta-feira, dizendo que Jesus pergunta os seus discípulos. O povo aí fora diz quem é. Quem é Jesus? Mas eu quero saber quem é Jesus para você. Quem é Jesus para mim? No individual. Quem é Jesus para mim? E Jesus, ele faz essa pergunta para os seus discípulos. E o Pedrão lá responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Deus encarnado entre nós. E ele disse: Bem-aventurado é Simão Barjonas. Porque não foi carne ou sangue que te revelou, mas foi o meu Pai, foi o Espírito dele. E esse Espírito, meus irmãos, ele está sendo entronizado aqui todos os dias. O Espírito Santo, o mesmo Espírito de Jesus. E ontem nós demos uma passeada aqui em Isaías, no capítulo 29, capítulo 30. E eu disse que era a promessa de Deus para as nossas vidas. Isaías, no capítulo 30, o verso 21, que diz que quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, uma voz, dizendo: Este é o caminho. Este é o caminho. E nós terminamos ontem aqui com Romanos 8,14, dizendo que nós seríamos, os filhos são guiados, os filhos são orientados, os filhos são dirigidos, conduzidos pela voz do Senhor. E todos nós estamos trilhando um caminho. Todos nós. Capítulo 35, abra por mim. Capítulo 35 de Isaías, desculpa. Capítulo 35 de Isaías, a partir do verso 3. Diz assim: Fortalecei as mãos frouxas, firmai os joelhos vacilantes, mãos que não têm firmeza, joelhos que são abatidos, que não têm a firmeza, firmai. Verso 4: Dizei aos desalentados de coração: Sede fortes, não temais, eis que o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Amém. Então se abrirão os olhos do cego, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos, a língua dos mudos cantará, pois as águas
arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam chacais, crescerá a erva com canas e juncos. Essa areia que está ali queimando no deserto, essa terra que é sedenta, que não tem a água da chuva, vai se transformar em mananciais de águas. O caminho que é desconfortável, um caminho que muitas vezes não sabemos como trilhar, um caminho onde parece que é um deserto, e no deserto não há vida, é só sequidão, é só areia, é só vento. No deserto, no dia ele é um calor escaldante, à noite um frio intenso. Não há refúgio, não há recursos. E esse caminho desconfortável, a palavra está dizendo que ele se transformaria em lagos, a terra que estava sedenta em mananciais de água, aonde viviam os chacais, ali os animais, as feras, crescerá a erva com canas e juncos. Ali haverá um bom caminho, verso 8, o caminho que se chama caminho santo. Repita comigo, caminho santo. Vamos lá? Caminho santo. O imundo não passará por ele, pois somente para o seu povo, quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Ali não haverá leão, animal feroz, não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião, com cânticos de júbilo, com alegria, eterna coroa, a sua cabeça. E a eterna coroa coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Deles fugirá a tristeza e o gemido. Deles, daqueles que andam por esse caminho, que se chama Jesus. Sobre o povo de Deus, que trilha, que anda, sobre o povo que caminha nesse caminho chamado santo, que por ele, por esse caminho, anda com ele, acorda com ele, canta e louva para ele, dedica a sua vida, o seu caminho para ele. Aquele que o chama, o invoca, aquele que quer receber mais e mais dele, desse fogo, desses fugirá a tristeza e o gemido. Você conhece pessoas tristes? Você conhece pessoas com depressão? Você conhece pessoas que têm passado o caminho de tristeza, de amargura, de sofrimento, de tristeza, de rancor, de ódio, de tudo aquilo que é o ao contrário do que o fruto do Espírito Santo proporciona para nós. O bispo leu Gálatas aqui. O tema do júbilo é: enchei a igreja. Do quê? Do amor, da santidade, da longanimidade, do domínio próprio. Todos os atributos ali de Gálatas 5:22. Tudo isso. Só que
Quando nós nos deparamos com a igreja, e muitas vezes a igreja do Senhor, nós vemos pessoas que estão, infelizmente, com tristeza e com gemido no coração. E eu não estou falando, meus irmãos, porque a tristeza, o gemido, muitas vezes chega na nossa vida. As tempestades chegam. Os problemas chegam. O apóstolo Paulo nos diz: orai sem cessar. Por quê? Porque os problemas chegam sem cessar. Só que o Senhor está resgatando e nos chamando nesses dias novamente a voltarmos para o caminho santo. A voltarmos novamente a trilhar o caminho do Senhor, a invocar o Espírito dEle, a chamar novamente, a dar continuidade novamente e pedir que a chama do altar incendeie o nosso coração. Mas como nós mesmos dissemos aqui antes, quem dá essa continuidade é eu e você. Todos nós seguimos, todos nós trilhamos esse caminho, nós dizemos isso ontem. E muitas vezes o que acontece? Nós queremos usar da nossa boa inteligência, do nosso braço forte, dos nossos contatos, dos nossos relacionamentos. Como que chama? Eu não sei muito bem o termo. LinkedIn? Quem pode me ajudar aí? Como? LinkedIn é uma espécie de um currículo online. É isso? Estou certo? Estou errado? É isso? Você vai alimentando lá e os profissionais vão entrando. Tem gente que está colocando o seu caminho, está colocando a sua força no LinkedIn, nos seus diplomas. Tem gente que está colocando o seu sucesso e está dizendo: não, está tudo bem, está tudo bem. Estou com dinheiro no bolso, estou com saúde. Está indo tudo muito bem. Como nós lemos lá para trás, aqui, ontem, nós já lemos esse texto aqui, de Isaías 29, no verso 13, diz que visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca, e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Coração distante. Quer seguir sozinho por o caminho. Quer seguir sozinho. Quer trilhar a vida, quer trilhar, os problemas chegam, ele tenta achar a solução da sua inteligência, quer achar a solução nas suas boas ideias, nos seus relacionamentos, quer achar na sua rede de contato, ele acha soluções. Só que lá na frente, muitas vezes, o que acontece é que a tristeza e o gemido bate no coração. E aí não adianta ter o LinkedIn, as redes sociais, o dinheiro no banco. Aí não adianta ter milhões e milhões de relacionamentos. Aí não adianta ter a melhor estrutura. Aí não adianta ter o melhor pastor, a melhor pastora. Porque a tempestade e o mar bateram na sua porta. Porque você se desviou do caminho. Porque você não está ouvindo a voz. E você procura, e está certo, procura ajuda do pastor, marca um gabinete e expõe-se a situação. E a voz vem e te orienta. Lembra que o senhor falou ontem? Eu quero ouvir Deus. Eu quero ouvir Deus. Mas seus olhos estão vendados espirituais. Os seus ouvidos espirituais estão tampados. A sua mente está enfeitiçada, está enevoada. E você não consegue enxergar, se conectar novamente.
as minhas ovelhas ouvem a minha voz. João 10, 27. Abra comigo lá. João, Evangelho de João. João, capítulo 10. As minhas ovelhas, 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. O problema está aqui, da igreja. O problema da igreja está aqui. Quem é a ovelha do Senhor aqui? Amém. Aleluia. Somos ovelhas do Senhor? Somos. Mas temos ouvido a voz dele? Ah, pastor Giba, tem sim, eu vou na igreja todo domingo. Chego lá cedo, sento, dou meu dízimo, minha oferta. É boa, lá embaixo a gente desce, enche o bucho. Mas você tem ouvido a voz de Deus? Não, eu ouço o bispo todo domingo. Até na tarde do refrigério estou lá. Estou lá. Os meninos, quando começam a tocar, eu já sei até as músicas, sei os cânticos. Mas você tem ouvido a voz do Espírito Santo? Eu estou falando de conectividade com o Espírito. Intimidade. De andar pelo caminho e uma voz te orienta. E uma voz te guia. E uma voz te conduz. Nós precisamos voltar a interagir com o Espírito Santo, meus irmãos. Nós precisamos voltar a ter comunhão, ter tudo em comum com o Espírito Santo. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor. Quando nós interagimos, nos aproximamos mais e mais de Deus, todas as outras coisas parece que vão perdendo o interesse para nós. Ah, pastor Giba, isso é ruim? Não. É que ele vai acrescentando, mas eu não quero saber das bênçãos, eu quero saber do abençoador. Eu quero estar mais perto dele. Eu quero estar mais ligado nele. Eu quero estar caminhando junto com ele. O problema que a igreja hoje muitas vezes segue, sabe qual é? É os 2 discípulos lá de Emaús. Surgiu o problema. Achei que fosse assim. Achei que ele viria e tomaria o governo dos romanos da minha forma, do meu jeito. Mas crucificaram ele. E ele foi sepultado. E o Senhor já ressuscitou, mas eles nem souberam disso. Eles estão caminhando de volta para a vida velha. Estão caminhando. Estão no caminho. Eles estavam andando e trilhando e caminhando no caminho santo. Mas não estavam conectados à voz do Senhor. Podiam até estar junto com Ele, mas não prestavam atenção no que Ele dizia. E muitas vezes a igreja está fazendo a mesma coisa. Está voltando para Emaús. Está voltando. Mas o Senhor está aqui, novamente caminhando conosco e dizendo: quais são as últimas notícias? Quais são as últimas notícias? Pô, Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Poxa, está uma bagunça ferrada aí. É ameaça disso, é ameaça daquilo.
Olha o governo como é que está, Senhor. Olha, o Senhor não está vendo as notícias? Meu Deus, olha aqui, ó. Olha aqui o que esse aqui falou. Olha esse aqui que ele falou. É mesmo? Aonde o Senhor está esse tempo todo? Nós estamos vindo de Jerusalém, morreu. Já foi sepultado. Acabou. Não tem mais jeito. É mesmo, eu não estou sabendo de nada, não. E ele começa a caminhar com aqueles discípulos e começa a esquentar o coração deles novamente. O que está faltando para nós é isso, é sentirmos a presença, o calor do Espírito, sentimos novamente a vontade de estar com Ele, porque nós nos desviamos do caminho, porque nós traçamos o nosso caminho, nós achamos, mas não é por aí, meus irmãos. E quando quando Jesus ele mostra que vai continuar a viagem, fala: fica, Senhor, fica conosco mais um pouco, Senhor, fica, entra aqui, dorme aqui com a gente, vamos ter. E eles vão ali tomar o seu lanche. E quando ele pega o pão e abençoa e reparte entre eles, os olhos deles se abrem. O problema é esse. O Senhor continua repartindo o pão da vida. Ele é o pão da vida, Ele está continuando, Ele está alimentando a igreja dEle. Só que muitos querem comer do seu próprio pão. Muitos estão se alimentando da sua força do seu braço. Muitos têm se alimentado do seu próprio esforço e suor. E muitos não estão enxergando. E não estão queimando novamente. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quando nós nos aproximamos de Deus, meus irmãos, tudo perde a importância. As coisas materiais já não têm tanto valor para nós. O que mais nós queremos é estar próximos uns dos outros, servindo uns aos outros, enchendo, ajudando a encher outros, ajudando o caminho de outros a serem trilhados com Jesus. Abra comigo Filipenses, no capítulo 3, dos versos de 7 a 11. Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo, Filipenses capítulo 3, verso 7 diz: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Verso 8: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus, de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, ao qual considero como refúgio, isso é, como esterco. Olha o que Paulo está dizendo: tudo mais virou esterco para mim. Porque o que eu quero mais é a sublimidade, é o conhecimento de Jesus Cristo, para ganhar a Cristo, verso 9, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Meus irmãos,
que será que Deus está interessado em nós? O que será que Ele quer de nós? Algumas igrejas, elas pregam, você tem que dar tudo. Você tem que dar tudo. Você tem que dar casa, você tem que dar carro, você tem que dar dinheiro, você tem que entregar tudo, entregar o seu Isaac. E as pessoas muitas vezes vão lá, fazem a sua oferta, mas como barganha e querem receber algo em troca. O que Deus está interessado? Você tem que abrir mão dos prazeres, do mundo. Você tem que abrir mão de tudo e só ficar na igreja, e só buscar a igreja e só querer a igreja. Amém. Mas será que é isso que Deus quer? Uma bitolação na mente e no coração sem uma razão. As pessoas entendem somente aquilo que elas estão vendo, mas não entendem as verdades espirituais daquilo que Deus quer. Deus quer relacionamento comigo e com você. Ele quer intimidade comigo e com você. Ele quer que a minha vida, que o meu caminho, que a minha mente, que o meu coração esteja pautado junto com o céu, pautado com o louvor do céu, pautado, ligado, conectado com o caminho que se chama caminho santo. O que Jesus falou para a mulher samaritana? Essa água aí que você bebe, amanhã você vai voltar a ter sede. Mas a água que eu tiver, ela vai fluir dentro de você. Rios de águas vivas. Porque o Pai está procurando o quê? O Pai está procurando adoração? Ele está procurando adoradores. O Pai está procurando. Ela chegou e falou assim: mas Senhor, eu estou vendo que o Senhor é profeta. Os samaritanos adoram aqui no Monte Gerizim. Os judeus lá em Jerusalém. Aonde se deve adorar? O Senhor fala: o Pai está procurando adoradores que o adorem em espírito, em verdade. Ele não está buscando adoração. Ele está buscando pessoas para relacionamento. Ele está buscando intimidade no teu coração. Ele está buscando relacionamento contigo. E muitas vezes nós confundimos, né? Nós enganjamos na igreja e nós começamos num ativismo, começamos a fazer e a criar e a produzir, e é só fazer e só fazer. Precisamos fazer. Não estou dizendo, eu não estou aqui falando contra. Eu não estou falando as atividades da igreja têm que ser feitas. Mas eu vou falar um pouquinho da minha área, que é louvor. O cabra pega lá o seu instrumento e vai estudar. Nada de errado. Estuda. Escala maior, escala menor, escala média. Conhece escala média? Não conheço, não, mas estou falando. E busca, e faz, e ensaia, e faz, e se dedica, e vem, e toca, e ativa aqui, daqui, tal. Ele está executando, ele está fazendo, ele está produzindo, e está uma bênção. Mas ele não conhece nada do Pai. Ele não conhece o cheiro do Pai. Ele não conhece a intimidade do Senhor. Ele não conhece nada a respeito de Deus. Quando a tristeza, quando a angústia bate no coração dele, ele fica desesperado. Ele até canta, né? Aquela música: eu não preciso ser reconhecido por ninguém, né?
Como é que chama, Lucas, essa música mesmo? Você acabou de falar. Tua graça me basta. Eu não preciso ser reconhecido. Gente, vê se está pegando aqui bem. Tá bom o meu ângulo aqui? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, né? Canta. Mas não tem intimidade com o Pai. Pregam, pastores, muitas vezes, que estão no ativismo, e estão correndo, e estão buscando. Não, já conheço esse texto, debulho ele, conheço, eu sei, eu vou, eu faço, eu consigo, eu uso. E está se afastando do Pai. E está se afastando do Pai. Porque não tem mais o caminho de santidade. Não tem mais a sede de estar no secreto com o Senhor. Não tem mais a vontade de estar. Não está mais escutando a voz que orienta. A voz que guia. A voz do Espírito Santo. Deus não está preocupado com a sua performance. Ele está preocupado com a tua pessoa. Deus, Ele está preocupado com o teu coração. Se o seu coração estiver na presença de Deus, cheio dele, o resto vai fluir. Vai acontecer naturalmente na tua vida. Abra comigo Malaquias. Malaquias 1, 9. Vamos lá. Malaquias, capítulo 1. Verso 9. Diz assim: agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, Ele aceitará a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. O que eles estão trazendo aqui, meus irmãos? Suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, Ele aceitará a vossa pessoa? Veja só. Aquela viúva que deu somente uma moedinha. O Senhor disse, ela está entregando tudo que ela tem. Está entregando tudo que ela tem. E tudo ali é o coração dela, conectado. Deus está interessado no teu coração. O que aconteceu com Caim e Abel? Estão lembrados? Gênesis capítulo 4, é isso? Gênesis, o capítulo 4. A partir do verso 3 diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura dele. Agradou-se o Senhor de... Gente, vocês estão com a Bíblia aberta? Sim ou não? Agradou da oferta, meus irmãos? Mas ele agradou primeiro de quem? De Abel, do coração dele. E depois da sua oferta. Deus está interessado no teu coração. Porque se o seu coração estiver na presença dele, tudo que é seu é dele. Está na presença dele. Tudo. E tudo é tudo. O problema é o quê?
nossa inteligência, o nosso braço forte, o nosso raciocínio, a nossa vontade, a nossa forma de fazer, e a gente vai fazendo, e a gente vai ficando num ativismo, mas a gente perdeu o quê? Nós queremos produzir no ministério, nós queremos produzir no trabalho, nossa produtividade espiritual é grande. Nossa, a gente quer fazer, a gente quer, tudo bem, não tem nada errado em fazer, mas será que nós estamos fazendo por ativismo apenas? Por osmose, nós estamos fazendo na época que eu cheguei aqui em Brasília, eu me deparei com um estilo de igreja que tinha um sistema, uma metodologia diferente, ao qual minha pessoa, não se deu muito bem. E era mais ou menos uma produção em massa de coisas. Tem que ganhar a pessoa e depois de 2, 3 meses essa pessoa tem que virar líder, tem que virar... Eu falei, gente, como é que consegue? Se é um caminho. A gente quer produzir com a força do braço, com a inteligência. Mas será que esse é o propósito eterno? O Senhor está chamando nossas vidas para um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Uma interatividade com o coração do Pai. Porque o resto é consequência. Aonde está o teu tesouro, ali está o teu. Meus irmãos, vá lá comigo em Apocalipse, capítulo 2. Dá uma olhadinha nessa carta à igreja de Éfeso. Apocalipse, capítulo 2, verso 2. Vamos dar uma olhadinha rapidamente os atributos dessa igreja. Vamos dar uma olhadinha nessa igreja e olha as qualidades dessa igreja. Conheço as tuas obras. Que são obras, meus irmãos? Alô? Bom dia. Várias obras. Tudo de bom. Não tem nada de errado aqui. Ação social, cestas básicas, pontos de pregação, está certo, bispo? Estou falando errado aqui, não. Evangelismo. Lembra que a gente saiu esses dias, eu estava falando sobre sustentar missionários, a igreja? Obras, sustentando missionários internacionais, nacionais, a igreja ofertante, são várias obras, ação social. Eu conheci umas igrejas lá em São Paulo, que eles fazem uma espécie de uma ação social. Tem vários profissionais, um corta cabelo, o outro é advogado, para acertar a documentação, o outro é dentista, vários. Outros engenheiros, e eles vão para um lugar e as pessoas chegam e eles ajudam a todos ali. Obras, ação social, entendeu? Tudo pregando o amor de Deus, e não tem nada de errado disso. E nós estamos olhando para essa igreja aqui, conheço as tuas obras, tanto o teu labor é trabalho, eu conheço que você trabalha, como a tua perseverança. Perseverança, não desanima não. Vamos lá, vamos continuar. A Dilson é uma pessoa animada. Persevera. E não tem jeito, esquecemos o carvão do lado de fora. Não tem problema, eu vou comprar. Mas a Dilson está tudo fechado, não tem lugar, nem pôs de gasolina. Não faz mal, eu vou entrar para o meio do mato, eu vou embranhar um monte de lenha e eu vou queimar aí, eu vou fazer, os irmãos vão comer. E ele é animado, vamos fazer. Eu conheço a sua perseverança, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho, o teu labor. E o que não pode suportar homens maus, olha aqui que maravilha. Nego andava errado, opa, aqui não, acerta a tua vida, caminha.
e que pusesse à prova os que a si mesmo declararam apóstolos e não são, e achastes mentirosos. Pessoas que andavam erroneamente, que pregavam coisas erradas, que se intitulavam com títulos aí errôneos, essa igreja falava, aqui não, aqui é a palavra. Só coisa boa. E tens perseverança, e suportasse provas por causa do meu nome. Olha só, a luta veio. A pandemia chegou, fechou, lacrou as portas da igreja. Vamos dar um jeito. E faz o culto online. E os irmãos continuam fiéis nos dízimos, nas ofertas, fazendo pix e vindo, e alguns com máscara, vindo entregar a cesta básica na igreja e se distribuindo para aqueles que não tinham condição. Gente, é só coisa boa, só na perseverança, suportasse as provas por causa do nome dele, e não se deixasse esmorecer. O senhor está vendo algum atributo errado nessa igreja aqui, bispo? Igreja dos sonhos. Aí você fala, pô, eu estou bem na fita. Eu estou bem na fita, meu Deus do céu. Ó. A minha igreja. Uma igreja dessa aqui, o bispo ia até mandar colocar uma placa assim, aqui nós somos a igreja. Isto sim é a igreja, o resto é o resto. E como disse Jesus, eis que estou contigo e não abro. Brincadeira, meu irmão. Só que olha o verso 4. Tenho, porém, contra ti. Tenho, porém, contra ti. Agora eu quero que você olhe para a tua Bíblia. Alô? Todo mundo prestando atenção? Olhe para a tua Bíblia, para esse versículo e leia assim. Tenho, porém, contra mim, que abandonaste o quê? O teu primeiro amor. Deixou o primeiro amor. Está fazendo tudo certo. Tudo certo. Só que o primeiro amor quer ficar sozinho com o seu amado. Você, quando começa a namorar, quando você começa a ter um relacionamento com a sua vida, com o seu cônjuge, você quer o quê? Você quer sair? Você quer almoçar, jantar, sair com a galera. Mas depois você quer o quê? Ficar sozinho. Você quer um lugar de intimidade. Você quer sentir o cheiro. Você quer sentir, escutar a voz. Você quer ter relacionamento. Sabe a lua de mel, Adilson? Sabe, Arisna? Sabe? Lembra da lua de mel? O que você falou? Vamos levar a galera de trás? É assim? Foi assim? Deixa eu ver aqui a mão dos irmãos. São casados? Casado? Casado há quanto tempo? 4 anos. Não sei se foram para a lua de mel, foi assim, né? Levaram os primos, as primas, né? Foi assim? O que vocês queriam? Intimidade. Experimentar o primeiro amor. A troca de experiências. A conexão. O Senhor está falando para nós. Vocês estão fazendo tudo certinho. Só que vocês estão me trocando por outro.
vocês não terem mais perderam o primeiro amor. O que eu mais quero da igreja hoje é o primeiro amor de novo. É a chama. E isso nós não vamos conseguir fazer sozinho. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Nós precisamos desesperadamente da presença do noivo nas nossas vidas, do Espírito. Nós precisamos sentir novamente aquele fogo. Nós precisamos novamente a deixar escorrer as lágrimas quando escutamos um cântico. Nós precisamos deixar arder, e quando nós lemos aquelas frases, quando pegamos a palavra dele, do noivo, quando nós olhamos o olhar do noivo novamente, quando olhamos para as vestes do noivo, quando olhamos para as mãos dele, furadas, nós lembramos o sacrifício que ele fez por mim e por você. E ele está dizendo nessa manhã para o meu coração, para o teu coração: filho meu, filha minha, eu quero ter relacionamento com você de novo. Eu quero ter intimidade com você. Eu quero ouvir a tua voz no secreto. Eu quero sentir novamente o teu hálito falando para mim. E eu quero te orientar, filho meu, filha minha. Eu quero guiar você. E eu não vou te abandonar. Pode vir a circunstância que for, pode vir o caos que for, pode vir a situação que for, você nunca vai estar sozinho. Mas o problema é que nós nos desviamos dele. Nós gostamos mais dos brinquedos, das coisas, e esquecemos. Ele deu o melhor que ele tinha para nós. E nós nos apegamos com as coisas e esquecemos da intimidade. Eu vi o relato de um pastor amigo dizendo que o filho dele, os filhos queriam tanto um presente no final do ano, e às vezes os recursos não são grandes, às vezes, e custavam. Lembra daqueles videogames antigos? Eu não sei nem se tem mais. Como é que é? Não era Atari, como é que Station lá? PlayStation. Lá, lembra? Eu nunca joguei videogame. Se eu contar os videogames da minha época, meus irmãos, vocês vão dar risada. Meu primo a família dele tinha posse. A televisão era preta e branca. Era assim. Você virava um botão assim e fazia assim, ó. Tinha uma barrinha que subia e descia. Aí tinha uma barrinha que subia e descia. Então ficava um com um controlinho aqui, outro com um controlinho aqui. E aí ficava uma bolinha. Esse era o videogame da época, preto e branco ainda. Mas ele queria o PlayStation tal. E aquele pastor falou que quando ele saía para ministrar, ele saía, e às vezes ele chegava ali com algum recurso, alguma coisa, e o filho dele vinha, abraçava e se jogava no colo dele e falava: papai, eu te amo, papai, papai. E ele falava assim: papai está aguardando, filho, você vai conseguir, nós vamos conseguir comprar o tal do PlayStation, nós vamos conseguir, filho, e nós vamos conseguir, filho. E o filho dele, quando ele ia sair para ministrar, ficar alguns dias fora, o filho ia lá e falava: tchau, papai, e jogava beijo, e ele falava: nossa, nós vamos conseguir. Até um dia que ele comprou o tal do bendito PlayStation e deu para o filho dele. Foi uma alegria. O menino rasgou aquilo e colocou na televisão, e olha, papai, vem jogar comigo, pai. E aí os dois que brincaram com o carrinho, fizeram tudo. Aí aconteceu que na próxima viagem, quando ele já chegou com aquela expectativa no portão da casa dele, esperando, porque o menino já sabia a hora que ele ia chegar, e saía correndo, ia abraçar o pai. E aquele dia o menino não estava no portão. E quando ele chegou na sala, ele falou: filho, cheguei. E o filho dele estava assim: pai, legal. Ele falou: filho, vai dar um abraço. Não, agora eu não posso, que eu estou passando de fase. E passou a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez,
E a criança só queria saber do PlayStation. E esqueceu do pai. Qual a moral dessa história que é verdadeira? Muitas vezes eu e você queremos mais as bênçãos do que estar com o nosso Pai Celestial. Queremos mais os recursos que Ele nos dá. Queremos mais das bênçãos que Ele nos dá. Mas não queremos mais ter um relacionamento com Ele. Não queremos ter mais a intimidade com Ele. Quer ter intimidade com Deus? Vou te deixar uma dica simples aqui. Simples. Entra no teu quarto. Fecha a tua porta. Põe um foninho de ouvido. Coloca ali. YouTube tem vários cânticos, tem várias músicas, vários instrumentais. Coloca bem baixinho, fecha os seus olhos, apaga a luz do teu quarto e começa a abrir a tua boca e fala: Pai, estou aqui. Cheguei nessa manhã aqui, Senhor. Quero ouvir tua voz, eu quero sentir novamente arder dentro de mim esse fogo. Abre a palavra dele, começa pelo Evangelho. Vai escutar a voz de Jesus dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E começa a derramar o seu coração na presença dele dizendo: Jesus, eu quero ouvir a tua voz. E aquela voz que está pequenininha no teu coração vai começar a ecoar mais forte, mais alto. E quando você derramar o teu coração na presença dele, e você fizer isso continuamente, ali, que você começar a gastar tempo com o noivo novamente, ouvir a voz dele, você vai às vezes estar num supermercado, estar na sua atividade, de repente você vai escutar uma voz que vai dizer: filho, vai por aqui, filho, faz isso. Mas, da onde está vindo isso? Isso é o meu espírito falando contigo. Isso é o relacionamento que eu quero ter contigo, filho. Eu quero orientar você novamente. Eu quero intimidade. Intimidade gera fruto, meu irmão. Intimidade gera paz, gera longanimidade, gera paciência, gera domínio próprio. Longanimidade gera o fruto do Espírito Santo na tua vida. A gente perdeu o primeiro amor. Nós estamos aqui executando várias coisas. Não tem nada de errado, temos que fazer. Mas nós temos que executar tudo isso com o Espírito Santo, com o noivo. E quando nós entregamos algo do nosso coração, vai apenas com o nosso tato, com o nosso cheiro. Mas quando nós estamos em intimidade com o noivo, quando nós entregamos, as coisas vão lambuzadas de óleo. É diferente. É a presença de Deus que vai junto. É a intimidade com o noivo que novamente é restaurada na igreja. Como o bispo falou, muitas vezes a igreja passou por momentos onde qual se alinharam ali a política, o Estado, e acabou facilitando as coisas. Mas a grande questão é, independente de tudo isso, você pode estar conectado novamente com o noivo, na intimidade do teu coração, ouvindo a voz dele. Meus irmãos, e é na simplicidade. Nós erramos no pouco, nós não erramos no muito. Quer ver como é que a gente erra no muito, no pouco? Não precisa responder, mas quantos aqui têm uma leitura diária da palavra? Quantos aqui oram todos os dias? É o mínimo que a gente pode fazer. Não estou falando de participar de eventos, de vir prestar um culto. Não é como o bispo disse no começo aqui, se alimentar do culto da semana. Não, eu vim prestar um culto, eu vim dar aqui. Mas nós precisamos resgatar novamente a intimidade com o Senhor. Resgatar novamente para
destamparmos os nossos ouvidos, deixar cair as escamas dos nossos olhos. O apóstolo Paulo estava fazendo tanta coisa pela igreja, estava fazendo tanta coisa até o dia que ele descobriu que ele encontrou com o noivo, que ele encontrou com Jesus. E disse: agora você vai ver, Paulo. Agora você vai me servir. Agora eu vou te mostrar. E o apóstolo Paulo foi tremendamente usado por Deus. O que mais deixou cartas aí no Novo Testamento para nós. Mais tem orientado a sua igreja. E nós precisamos disso. Nós precisamos disso. O bispo, quantos anos tem a igreja Manancial aqui? 33 anos. O senhor já fez alguns sepultamentos aqui. Alguns sepultamentos. Mas eu acredito que muitas vezes, quando o senhor está num púlpito, olhando, e o senhor olha para um lugar, o senhor lembra da pessoa. E os frutos dessa pessoa ficaram na igreja. Porque as obras, elas não têm fim, elas permanecem. Você tem que deixar obras para a sua posteridade, para a sua... Você vai estar lá com o Pai adorando, e as respostas da sua oração vão estar sendo respondidas na tua geração. Você vai ganhar os seus filhos, os seus netos, é hoje, é agora. Mas eu nem vou estar mais aqui. Mas as respostas da oração sua vão continuar no mundo do Espírito, ecoando pela eternidade. Deus quer gerar relacionamento com você. Deus quer gerar intimidade. Ele quer que você ouça a voz dEle. Ouça a voz do Senhor, do noivo. Amém? Você recebe essa palavra? Você pode fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Eu quero chamar o Lucas aqui. Vamos curvar a nossa cabeça. Vamos fechar os nossos olhos. E vamos falar com o noivo. Vamos voltar ao relacionamento com o noivo. Vamos pedir ao Espírito Santo. Vamos novamente buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Vamos invocar a presença do Senhor. Esse culto, essa palavra vai terminar daqui a uns minutinhos. Mas você e eu podemos continuar a alimentar esse fogo que foi gerado aqui.